Cláudio, antes da gente girar aqui a nossa reportagem em Brasília, né? O João Pedro Melo estará aqui em instantes conosco para trazer as novidades do autoteste que ficou para entre quarta e quinta-feira para resolução, né? Uma definição. Queria que você comentasse, Cláudio, sobre a cobrança, né? Da conta de luz. Que história é essa, hein, Cláudio? Que tem gente ganhando aí, hein? Pois é, e tem gente ganhando às nossas custas, né? E gente rica já, né? São as distribuidoras de energia bilionárias, essas empresas que nos mandam conta de energia para pagar no fim do mês, né? E o que a gente observa é que tem muitos brasileiros se estranham, né? Puxa vida, como é que a gente, por que é que a conta de energia continua tão elevada, né? Afinal de contas, eles inventaram esse sistema de bandeiras tarifárias para fazer face à escassez hídrica, né? E desculpas dessa natureza. Muito embora tenha uma escassez hídrica, no mínimo, curiosa, porque nessa escassez hídrica não faltou água na torneira. Eu nunca vi escassez hídrica sem falta d'água, né? Mas, enfim, apesar dessa alegação malandra, as pessoas engoliram numa boa e os brasileiros são muito, como é que eu diria, compreensivos, né, em momentos como esse. Acreditam nas autoridades e passaram a pagar, apesar do sacrifício enorme dessa coisa, começaram a pagar aí essas contas de energia. O problema é que o Brasil está praticamente submerso, né, como digamos assim, hoje à tarde, por exemplo, caiu um temporal em São Paulo, o sul de Minas, Bahia, enfim, nas regiões onde há concentração de hidrelétricas, por exemplo, os níveis já voltaram ao normal há mais de um mês. Mas, no entanto, as contas continuam muito elevadas. E por quê? Porque, na verdade, não é a escassez hídrica que está determinando neste momento o valor da conta de energia. O que está determinando isso é a condenação a que fomos submetidos, todos os brasileiros consumidores de energia, o dono de casa, a dona da casa, o empresário, todos que somos os chamados consumidores cativos de energia, nós fomos obrigados a pagar a amortização dos empréstimos bancários feitos pelas empresas distribuidoras de energia. Eles fizeram um empréstimo de 16,1 bilhões de reais. E o pior, autorizados pelo presidente da República através de uma medida provisória de 2020, a pretexto de compensar eventuais prejuízos decorrentes da decisão do governo de não aumentar, de pegar leve nos aumentos da conta de luz. E aí, considerando que as empresas distribuidoras alegariam prejuízo, o presidente então assinou uma medida provisória e disse o seguinte: olha, então tá bom, não aumenta como vocês querem e os prejuízos que vocês alegam, vocês então ficam autorizados aí aos bancos, tomam empréstimo e o povo paga. Simples assim. Então nós estamos pagando hoje, e vamos pagar por 5 anos, empréstimos bancários feitos por esses malandros bilionários que controlam as empresas distribuidoras de energia. Se você acha isso pouco, né, os 16,1 bilhões de reais que estamos pagando, agora em dezembro o mesmo presidente Jair Bolsonaro assinou mais uma medida provisória de mesmo teor, de idêntico teor, e foi assinada em 13 de dezembro, ninguém ficou sabendo de nada, tudo na moita, foi quase uma medida provisória secreta que se descobriu agora, às vésperas, aliás, eu verifiquei isso agora, apurei isso às vésperas da publicação do decreto regulamentando essa segunda medida provisória, autorizando essas mesmas empresas a tomarem dos bancos mais 15 bilhões de reais, ali entre um valor que fica entre 15 e 20 bilhões de reais, para que a gente pague por mais 5 anos. Então, assim, as contas de energia continuarão caras e serão ainda mais caras porque nós vamos pagar 2 empréstimos. Agora, veja que situação nós vivemos. As distribuidoras de energia, que já são empresas muito fortes e ricas, elas acabaram criando o melhor negócio do mundo. Quer dizer, o cara é dono de uma empresa que não tem risco. Se há algum tipo de prejuízo ou risco de prejuízo, quem é que paga? O cliente. O cliente, nós, os clientes, que pagamos contas de luz
que são de valores absolutamente pornográficos, se eventualmente essas pessoas, ao pagar a conta de luz, deixarem de pagar outras contas e ficarem em dificuldades, elas não poderão recorrer às distribuidoras, não poderão espetar essa despesa lá na conta não vai chegar lá na distribuidora, é o seguinte, eu deixei de pagar minha conta d'água, paguem aqui por mim. Nós não podemos fazer isso, ninguém pode fazer isso. Mas as distribuidoras de energia adquiriram esse direito entre aspas, né? De simplesmente serem autorizadas pelo presidente da República, em medida provisória, a tomarem empréstimos para que nós paguemos. Não é o pagamento não é feito por eles, é feito por nós. Cada centavo das amortizações desses 2 empréstimos, o primeiro de 2020, que a gente está pagando e ninguém nem sabia. Por quê? Porque esses malandros das empresas de energia se acompliciaram com os malandros da área do setor elétrico, ANEEL, Ministério de Minas e Energia, e simplesmente perpetraram esse absurdo, que é fazer com que a gente pague os seus prejuízos. Ora, prejuízo é um risco inerente à atividade privada. Qualquer empresa privada atua no mercado, né? É claro, objetivando o melhor resultado possível, objetivando o lucro. Agora, se tiver prejuízo, problema do empreendedor, problema do dono da empresa, do controlador da empresa, exceto no setor elétrico. Aí não tem prejuízo nenhum. Eles podem, inclusive, alegar que tiveram prejuízo, mas a gente vai saber nunca se esse prejuízo é real ou não é real. Não tem como apurar isso. Pode fazer ali uma fraude contábil para fabricar um alegado prejuízo e com isso se habilitar um empréstimo bilionário para a gente pagar. Eles não vão pagar um centavo, nós é que vamos pagar. Aliás, nós estamos pagando. É por isso que as contas de luz continuam tão elevadas. Cada um de nós está sendo roubado, furtado. A nossa carteira é batida todo santo dia por essas empresas, por esse setor, para exatamente fazer face para cobrir os seus supostos prejuízos.